Continuando nossa série sobre traumas, sobre imobilidade tônica do nosso corpo durante um processo de defesa, reação e fuga. Lembrando que quando nós estamos num momento de perigo na nossa vida, nosso corpo possui 3 respostas instintivas. A primeira é de reação e de fuga, né? E a terceira é a imobilidade tônica, isso é a paralisia, com um processo de defesa. Existem alguns relatos, e isso é bastante interessante, relatos, inclusive na mitologia grega no caso, que eu vou recitar, da medusa. Repararam que a medusa causa tanto medo, que é um medo paralisante? E quando aquele que, se olhar a medusa, paralisa e vira pedra? Pois bem, a mesma coisa acontece no reino animal. No caso, como é que nós lidamos com isso, né? Eu já falei no outro vídeo sobre o medo, né, e esse medo paralisante, mas vou continuar a explicação dessa paralisia, né? Fizeram algumas experiências com animais, com ratos, né? E se um rato fosse colocado contra um susto qualquer, ele paralisa. Mas depois de 1 minuto, 2 minutos, ele sai daquela posição e segue a vida. Acontece no reino animal. Nós paralisamos de medo, nós, seres humanos, paralisamos de medo. Também como os animais, mas fica um resquício, uma lembrança, uma memória muito recente que aquilo pode acontecer de novo, e aí nós ficamos hipervigilantes. É o que acontecendo esse ciclo de repetição. Nossos medos aparecem rotineiramente e a vida desaba completamente, justamente porque não conseguimos sair desse ciclo de repetição, de lembrança, memória e reforço neuronal. Nós ficamos pensando naquele processo e quanto mais pensamos sobre ele, mais se reforçam as vias neurais, o caminho. Então o trauma se instala pela repetição do pensamento, porque não conseguimos dissociar nem tirar o foco dele, né? Um experimento com rato interessante é o seguinte: fizeram experimentos com ratos, paralisando o corpo do rato, e 2 minutos depois ele estava liberado. Mas fizeram uma outra coisa. Colocaram o rato com medo e fizeram a paralisia no rato. Era capaz desse rato ficar imobilizado por horas, até o risco, até o perigo sair. Portanto, o medo, mais o susto e mais esse momento, paralisa muito forte, muito mais forte do que apenas um susto rotineiro, mas quando apresenta um medo da morte, um medo aterrorizante da morte, mas essa ideia de que você não consegue fugir, aí se instala o trauma, né? A TEPT se instala justamente na relação entre medo e não ter formas de fugir. Então nós temos que saber lidar melhor com essa forma de trauma, né? No caso do mito da medusa, como que se atacava a medusa? Como é que se matou a medusa? Foi direto ao assunto? Foi direto à cabeça da medusa? Não, porque se olhasse direto, ia ser paralisado e ia morrer, né? Pois bem, como é que se venceu isso? Não se ataca o trauma diretamente, não se ataca aquele objeto de medo de forma direta, mas se dissocia. Por exemplo, você colocou um espelho e através do espelho refletia a ideia do trauma, né? Os tratamentos psicoterapêuticos não atacam direto o objeto. Imagine alguém com medo de inseto. Então, para tratar essa pessoa com medo de inseto, colocamos a pessoa sentada, amarrada numa cadeira e enchemos a sala de insetos. Essa pessoa, ao enfrentar o seu próprio trauma, na verdade, ser obrigado a enfrentar o seu trauma, pode ser politraumatizado e aumentar ainda mais o seu trauma, trazendo transtornos irreversíveis. A terapia no tratamento do trauma não atinge diretamente o trauma, mas vai como se fosse um reflexo, né? De forma indireta a esse trauma, e aos poucos vai se aliviando esse ciclo de repetição mental do transtorno que causou esse trauma. A paralisia existe em vários momentos da nossa cultura. Imagine só uma brincadeira infantil como estátua. As pessoas não querem se mover de forma alguma porque sabem que serão pegas. A mesma coisa no reino animal. Os animais paralisam para que o predador fuja, ou o predador não fuja não, mas o predador não ao ataque, com medo de comer uma carne estragada, daquilo não fazer bem, então se finge de morto.
a história clássica do gambá, né? E é tão interessante a história do gambá, porque tem um filme, Os Sem Floresta, em que um gambá fala assim: nós morremos para poder viver. A paralisia é um estado de defesa do corpo, é um estado de defesa psíquica, né? Biológica. E olha só, nós morremos para poder viver. Essa paralisia é necessária. O problema é que nós, evolutivamente, somos humanos e essa humanidade nossa nos traz esses transtornos de traumas, né? Pois bem, a imobilidade tônica é um fenômeno interessante. Freud estudava isso com a histeria, pessoas com membros paralisados, né? E sob hipnose a pessoa voltava a ter uma vida normal, mexia o braço, acabava a hipnose, o transe hipnótico, a paralisia voltava. Então, evidentemente, era um problema que se apresentava no físico, mas não tinha um germe, não tinha um problema físico em si, mas é um problema psíquico. Isso pode ser uma histeria, pode ser N causas, né? Muitas causas são psicológicas. E a biologia hoje em dia consegue explicar muita coisa, a neurociência consegue explicar muita coisa, o processo evolutivo consegue explicar muita coisa, o que nos traz mais uma vez a discussão que nós somos humanos e não apenas seres de cultura. Nós também somos homens, seres humanos, animais dotados de nossa área biológica, e é por essa área biológica que o tratamento hoje em dia está sendo guiado de forma bastante interessante e efetiva, né? Aí acho um trabalho muito interessante de um autor chamado... esse autor, ele escreveu sobre psicologia evolutiva, Steven Pinker, né? E ele trata, o Steven Pinker, ele trata no livro Tábula Rasa, né? Ele fala sobre os universais humanos, em que em todas as culturas pesquisadas, são cerca de 400 características iguais em todas as culturas. Todas as culturas comportam as mesmas 400 características, né? Nós somos animais com características, com instintos, e através dessa própria natureza, conhecendo ainda mais o homem, a natureza desse homem, nós conseguimos, evidentemente, também solucionar muitos problemas. É incrível como cada ano que passa, mais pesquisas são feitas, mais descobertas são realizadas, e vários paradigmas, várias crenças, vários preconceitos vão caindo por terra. Vamos estudar cada vez mais, trazer mais assuntos para cá, sempre que puder, para esse canal. Se você gostou, por favor, curta. Se você não gostou, não precisa descurtir, apenas não assistir o canal. Ou descurta, você que sabe, você é livre. Estamos condenados à liberdade, como já diria Sartre. Mas faça uma coisa, por favor. Se inscreva no canal. Para você não vai fazer muita diferença, mas para mim vai. Um grande abraço. Até a próxima.